Boa noite, eu sou o Tinga. Essa é uma breve aula sobre cardinais. Isso é bem introdutório, para aquele tipo de gente que não entende, mas quer aprender. Eu começarei primeiramente falando sobre o que são cardinais, cardinalidade, e para facilitar para mostrar aqui, né? Eu vou usar o overleaf, que é em base de látex, ou latex, você prefere como chamar, e com esses seguintes pacotes. Esse daqui já vem no artigo, esses daqui são os que eu coloquei. Primeiramente, um cardinal pode ser definido como qualquer número. Pode ser 1, pode ser 40, pode ser 2 elevado a 1000, qualquer coisa. Pois um cardinal representa uma certa cardinalidade. Quando a gente tem um conjunto dado A é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sua cardinalidade vai ser, eu vou usar aqui, C igual a 7, para deixar bonitinho. A gente vai ter este conjunto. Peraí. Eu faço assim, ó. Isso aqui também vai ser uma aula de LaTeX. Bem legal. A gente vai ter aqui, a gente vai colocar. Como o meu teclado não tem isso daqui, eu vou ter que colocar assim. Right. Aí vai ficar assim. Que fique certo, né? Acho que. Bora ver. Não ficou certo. Que droga. Rapaz, agora eu tô aprendendo também. Que legal. Será que é porque eu coloquei assim? Vejamos. Rapaz. Bom. Provavelmente é porque tá assim, né? Que raiva. Ai, rapaz. Você não imagina a raiva que eu tô sentindo agora. Que negócio complicado dos infernos. Demora pra carregar, né? É isso que eu acho incrível. Tô ficando nervoso. Independente. Vai deixar mais bonitinho. Provavelmente o que eu fiz de errado foi isso. E não tô nem zoando. Será que tem alguma coisa? Não tem. Vamos ver o que eu tô fazendo de errado. Bora lá pro Google, bora. How to make brackets in LaTeX. Isso que eu tava fazendo de errado, não tem isso. Entendi, eu tô aprendendo também, olha que legal. Então basicamente a gente vai ter uma cardinalidade. Isso daqui é um conjunto, basicamente.
a gente vai ter uma cardinalidade de 7 conjuntos. Por que 7 cardinais? Na verdade, cardinalidade 7 é onde o número 7 representa cardinalidade. Por que a gente tem esse número 7? Porque bem aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A gente tem 7 elementos. Agora, para onde a gente vai? O importante conceito que a gente tem que aprender agora são os conjuntos que já são definidos, como os naturais, os reais, complexos, etc. Como em teoria dos fontes a gente só usa dos... Normalmente a gente só usa dos naturais até os reais, a gente vai simplesmente ignorar todos os outros. Bora lá. A gente primeiro, mais primordialmente do que isso, a gente vai ter que ir para a bijetividade, uma função bijetiva. O que é isso? Uma função bijetiva é quando você tem f. Será que está indo certo esse f? Está indo bonitinho, será? Bora ver. Tem que ser um f bonitinho. Não está muito bonito, será que outro melhor? Será? F minúsculo? Se compilar ainda hoje, fica melhor. Fica muito melhor. Droga. Caguei tudo aqui. F 2 pontos. A. 2. B. Então, com essa notaçãozinha, a gente vai ter uma função entre A para B. Ou seja, eu vou até pegar o pente aqui. Tenho que pegar o pente. Pente. Bora lá, pente. Fica gostosinho. Tá carregando. Tá gravando pelo menos. Ah, que felicidade. Tá gravando essa demora. Eu vou usar o pente 3D. Porque eu não quero passar tanta raiva quanto da última vez. Da última vez que eu digo foi uma chamada com meus amiguinhos. Chamada não, tava em live. Com meu grande amigo Yu Girão. Salve Girão. Vão lá no TikTok. Mobong na área. Excelente. Quando a gente tem uma função entre A, conjunto A, para B, a gente vai ter conjunto. Aí eu quero fazer bonitinho. Não tem muito espaço. A gente vai. Chave. A gente vai ter. A gente vai ter aqui bolinha 1, bolinha 2, bolinha 3. Ai, que dificuldade, meu Deus. Será que fica melhor assim? Fica bem melhor assim. Usando o touchpad do... Não fica melhor assim, mas fica mais fácil. Eu suponho que isso daqui é um colchete. Uma chave, sei lá como chama isso. Já ter bolinha B2, B3. Isso daqui vai ser... Aqui vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3. Aqui vai ser A, aqui vai ser B, aqui vai ser C. Quando a gente tem uma função de A para B, a gente pode ter uma função unívoca, ou seja, todos esses elementos vão ser para apenas um. Ou a gente pode ter uma função bijetiva, onde todos os elementos vão ser em uma correspondência 1 a 1. Ou seja, a gente poderia dizer que aqui é o conjunto das pessoas
E aqui é o conjunto de nomes das pessoas. João, aqui a pessoa João vai ter o nome João. Pessoa Pedro, Pedro. Pessoa Maria, Maria. Isso é uma função objetiva. A unívoca é aquele caso ali. A gente pode ter sei lá, o conjunto do alfabeto e o conjunto de linguagem. Então, todos os elementos do conjunto do alfabeto vão representar só um, que vai ser o alfabeto. Tendo isso em mente, a gente vai para o que é um número natural. Um número natural é uma sequência de 1 até o infinito, contável, onde a gente não para infinitamente. Eu tô sendo muito redundante, né? Eu tô falando a mesma coisa que representa a mesma coisa. A gente vai ter isso aqui, o número naturais. Vai ser representado por esse nzinho, que a gente se escreve com o cifrão, tracinho para trás, math, bb, colchete, n, fecha colchete, cifrão. A gente vai ter isso. E o seu conjunto é assim, ó. É assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não acaba. Simplesmente não acaba. Deixa eu carregar ali. Acabou. Foi. Simplesmente não para mais. Para deixar bonitinho aqui, vou colocar uma vírgula. Olha que vírgula bonita, hein? Tomara que você esteja me escutando. Que pode. Muito provavelmente eu estar aqui falando por meia hora aqui e ninguém está me escutando. Simplesmente a gente vai ter esse conjunto. Os dos reais. Droga. Não.
Ai, pai amado, eu não perdi a gravação. Amém. Então, galerinha, voltei. Agora a gente vai para os números inteiros, galerinha. Deixa eu tirar esse bagulho daqui que tá me atrapalhando muito. Socorro. Então, os números inteiros. Deixa eu tirar esse celular aqui. Não pode jogar meia metro aqui no chão. Espatifatoso. Os números inteiros, denotados por cifrão, para cima para trás, MFBB, aí fecha e coloca um Z. Isso é errado. Coloca um Z. A gente vai ter o Zzinho bem ali. Olha que lindinho. Esse conjunto, ele surpreendentemente não é maior do que os naturais. Mesmo que ele contenha dois tipos de infinito, ele não é maior. Aqui a gente começa. Veja só. Menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Um conjunto que contém o zero. É o primeiro, os inteiros. Ainda ocorre um debate se n é igual a 0, começa de 0. Será? Então a gente começa 1, 2, 3. Ah, meu Deus do céu, foi embora. Cadê? Foi embora. Sinto. Eita, rapaz. Ai, calma. Sumiu. Não tem mais. Carrega. Não tem mais. Esse conjunto tem os números positivos e os números negativos, incluindo o zero. Após os inteiros, a gente vai ter os racionais e irracionais. Os irracionais, aí eu vou fazer uma breve explicação aqui. A gente coloca no FBB para os racionais, a gente coloca aqui Q, no FBB e os racionais vai ser basicamente tudo que é possível colocar uma fração. Ou seja, a gente vai ter aqui 1 sobre 2, a gente vai ter frac 1 sobre 4. Eu não vou fazer tudo aqui não, sabe o que você pensa? Aqui vai ser todo número que não é possível colocar em uma fração. Ou seja, a gente vai ter... Olha que bonitinho que ficou lá. Olha que bonitinho. Good. Aqui vai ser todo número que a gente não consegue colocar uma fração. Ou seja, vai ser coisas como π, vai ser e, vai ser o número de Euler, que é uns quebrado ali 2,72 por aí. Vai ser S, que representa a raiz quadrada, square root, raiz de 2. Aí também a gente tem S que é raiz de 3 também. Simplesmente não dá para conseguir um valor exato que a gente consiga colocar em uma fração. Olha que interessante. A gente não consegue colocar uma fração que o seu valor seja exatamente esse daqui. A gente não consegue simplesmente colocar aqui 1 sobre e consiga π. Não dá.
Simplesmente não dá. E para vocês não cometerem este pequeno erro aqui, vocês sempre colocam X. X fica bonito, X fica bonito. Então fica mais ou menos assim. A gente coloca cifrão, fraque de fração, sem essa cedilha, 1 sobre X, inexistente. Simplesmente inexistente. 1 sobre algum número que dá π é inexistente. Interessante, não? Muito interessante. Agora, a gente precisa aprender sobre cardinalidades infinitas. Mas a gente já está falando. A gente está falando sobre conjuntos infinitos. Mas agora a gente precisa saber como é que eles funcionam. Então, a gente vem com a ideia de um cardinal inacessível. Um cardinal inacessível é todo cardinal que não é enumerável, ou seja, que não tem uma correspondência 1 a 1, como eu falei agora há pouco. Isso daqui é uma correspondência objetiva 1 a 1, com os naturais, ou seja, ele é não enumerável, ele é regular. Eu esqueci o que é regular também. Ele é regular, ou seja, a confinalidade é igual a ele mesmo. O que é confinalidade? Para leigos, é o menor elemento de um conjunto. Ele é o menor elemento dele mesmo, do conjunto da confinalidade de K. Então, dado A, para fazer bonitinho aqui, A igual a 1, 2, 3, 4, 5, fecha, vírgula, com finalidade já o menor elemento é o menor elemento. Em caso de um cardinal inacessível, onde a gente vai fazer K, coloca o índice como I, para deixar bonitinho, maiúsculo. Só com finalidade CF, vai deixar bonitinho, CF de C no índice, fecha aqui, e a gente vai ter, olha lá, ele mesmo. Aí, cara, tá bonito. A gente vai ter I. Olha que interessante. Ele é regular. A sua confinalidade é ele mesmo. Agora, o que pode ser variável? O cardinal é de limite forte. Primeiro a gente vai ter que saber o que é um cardinal sucessor. O que é um cardinal sucessor? Um cardinal sucessor é quando se tem uma reta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 1 não vai ter antecessor. 2 vai ter um antecessor. Para deixar aqui bem estampado. Antecessor de 2 é 1. O antecessor de 2 é 1. E o sucessor de 2 é 3. Olha que interessante. Naquela reta, a gente representa o sucessor entre A, para deixar bonitinho, alfa, beta, epsilon. Alfa, o que é alfa? Alfa não tem sucessor, olha que interessante. Mas o antecessor, não, o sucessor de alfa, eu até bloqueei aqui. Bom, deixa eu me dar uma revisada.
Aham, sim. Nossa, interessante. Interessante. Interessante, muito interessante. O problema é que eu não tava me lembrando. Ou seja, epsilon. Vamos lá. Epsilon é igual a... Olha o que vocês vão ver agora. Olha que você... Presta bem atenção. Vocês vão se surpreender com o que eu vou colocar aqui. Ting, como assim? Por que tem um sinal de mais no expoente? Por quê? Porque é um sucessor. Ou seja, epsilon é igual a sucessor de beta. Com esse maisinho aqui que indica que beta, quando é antecessor, seu sucessor será epsilon. Olha que interessante. Muito interessante. Onde queremos chegar? Como dizia, sei lá quem, a calma é uma virtude. Ai que interessante. Deixa-me pensar. Onde queremos chegar? Será que queremos chegar no deserto do Saara? A pé? De bicicletinha? Imagina chegar lá na Fossa da Mariana, que com certeza não é pelo caminho, e afundar? Não deve ser. Então a gente vai para um cardinal limite. Como isso funciona? Até esqueci como lá. Entendi. Então a gente define um quantificador universal. Um quantificador existencial. Existencial ou universal? Quantificador universal. Será? Sim, eu estava correto. A gente escreve foral para todo beta. A gente continua para todo beta. Para todo beta. Aí a gente coloca. Rapaz, não estou me lembrando. Será? Menor do que. Será que estou correto? Vejamos. Não estou correto. Então a gente procura. Simples assim. Será? Leque? Será? Será que é leque? Obviamente que não era. Como eu fui bobo, como eu fui tolo. Obviamente que não vai ser. A gente define. A gente vai ter que definir um cardinal essencial. Tive uma ideia. A gente vai usar nossa medinha. Ai, rapaz. Não fique assim, não me deixe triste. Aí, a gente só faz um talk. Rapaz, não acredito que isso foi daquele modo. Não é possível. Não é possível. It is not possible that we are wrong. Dix for Dix. Dix.
Diques for diques. Será que eu tenho que colocar dentro? Suspeito isso daí. Muito suspeito. Mas será que vai ficar? Como assim não mudou nada? Sério? Mudou. Amém. Jesus. Então a gente vê aqui. A gente coloca. Mais. Simplesmente mais. Mais é o nosso Salvador. Não, eu coloquei no índice. Nossa, meu Deus. Que pariu. Perdão, meu Deus do céu, perdão. Xinguei. Poxa. Mesmo assim, independente se for o sucessor de beta, vai ser epsilon, independente do valor. O cardinal inacessível vai ser menor. Olha que incrível. Então vejamos, para todo beta menor do que o cardinal inacessível, o sucessor de beta vai ser menor do que o cardinal inacessível. Olha que interessante. Ou seja, não importa qual for o beta, não importa qual for seu valor, vai ser menor do que o cardinal acessível. Para todo beta menor do que o cardinal acessível, o sucessor de beta vai ser menor do que o cardinal acessível. Olha que bacana. Olha que interessante. Mestre Ting, eu vi que ali na aba tinha cardinal limite forte. Como assim, Mestre Ting? Cardinal limite forte? Será? Cardinal. Olha que eu percebi que eu poderia fazer e deixar bem na dúvida. Aqui. Então, como assim um cardinal inacessível? Como assim? De limite forte. A gente pode chamar de um cardinal de limite forte aquele cardinal que não pode ser alcançado por um conjunto de potência de um sucessor. Como por exemplo... rapaz, confundi tudo, bora. Aleph no índice 0. Ou seja, a cardinalidade dos números naturais é um cardinal de limite forte. Mas Ting, como assim ele é um cardinal de limite forte, sendo que Aleph 1 não é? É uma informação que eu tirei do bumbum, mas é verdadeira. Aleph 0 é um cardinal de limite forte. Olha que interessante. Então, quando a gente tem um cardinal Aleph 0, a gente não pode alcançar ele por operações de potenciação. Não, eu não estou dizendo de potenciação, eu vou levar 2 a 4. Não, a gente não pode alcançar ele a partir desse processo aqui, ó. Vejamos. Eu vou fazer igualzinho que estava ali. É isso, a gente vai. Olha nossa luta aqui. Para todo lambda menor do que cardinal acessível. Aí, bora na função. Segura na função. Não, segura na propriedade. 2 elevado 2 elevado a lambda. Ai meu Deus, eu só tô me confundindo. Lambda 2 elevado a lambda
menor ainda do que um cardinal excessivo. Olha que interessante. Voltou aqui. Olha que interessante. Ou seja, mesmo que a gente eleve a potenciação, vai ficar bonitinho. Será que mexe calma? Mexe calma. Vejamos. Será? Exatamente. Ou seja, conjunto potência de lâmina. Não. Conjunto potência de lambda ainda vai ser menor. Olha que interessante. Olha que interessante. Olha que interessante. Muito interessante. Não acho. Cadê? Ah, entendi. Entendi o que eu fiz de errado aqui. Era isso. Era isso. Então eu tenho que tirar isso aqui. Olha que interessante. Certíssimo. Ou seja, para todo lambda menor do que cardinal excessiva, 2 lambda ou o conjunto potência de lambda vai ser menor que cardinal excessiva. Então, independente do valor de lambda, seja elevando, assumindo que o lambda para o cardinal Aleph 0, se a gente define que ai, que confusão. A gente define que isso daqui é Aleph 0. Vai ser verdadeiro. Sabe por quê? Sabe por quê? A gente teria que assumir que lambda, verdade, lambda se não me engano, agora outra vez, nossa, que interessante. Deixa eu bonitinho. Deixa eu bonitinho agora. Lambda menor ou igual a 100, vamos dizer. Ou qualquer disjunção. Em Matrix. Vai ficar bonitinho. Lore. Olha que lindo. Lore. Qualquer quantidade finita positiva, dado que não há conjunto infinito menor que
menor do que Aleph0. É porque Aleph0 é o menor tipo de infinito. Ele é a cardinalidade de ômega. Esse ômega que denota o conjunto dos naturais. A cardinalidade dos naturais é Aleph0. Olha que interessante. E é o menor de todos, não há maior. Não há maior, não há menor, sendo ainda infinito. Olha que interessante. Mas agora você me pensa assim, por que Aleph0? Porque basicamente quando a gente se eleva a algo infinito ainda, ou finito, seu resultado tem a ser finito. E para o processo de um cardinal de limite forte, ele ainda é maior do que processos contínuos de potenciação ou de conjunto potência. Olha que interessante. Ou seja, mesmo se a gente for conjunto potência do conjunto potência do conjunto potência de 2, vai continuar finito e menor do que zero. Ao contrário de Aleph1, que na cardinalidade do contínuo, 2 elevado a... olha que legal. Aleph 0 olha que interessante. Ou seja, Aleph1 é possível ser alcançado a partir de potenciação. Já Aleph0 não. Potenciação de um número antecessor. Olha que interessante. Muito interessante. A aula acaba por agora. Na aula seguinte, eu vou continuar isso daqui falando sobre as propriedades de cardinais e ordinais.